Eu vou te contar hoje uma história de assombração. Aliás, eu vou te contar neste vídeo mais de uma história de assombração e todas elas estão relacionadas a um edifício específico. É um edifício muito conhecido, o edifício Tabira, que fica no centro do Recife, fica inclusive localizado na Avenida Conde da Boa Vista. É um edifício que muita gente conhece, é um edifício que inúmeras pessoas, milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas passam por lá diariamente. Várias dessas pessoas precisam entrar no edifício Tabira para resolver alguma coisa, porque a gente está falando de um edifício empresarial. E lá tem muitos negócios, muitos escritórios, mas, ao que tudo indica, também tem muitas assombrações. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, as assombrações do edifício Tabira. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você gosta de histórias de assombrações, se você quer saber quais são os edifícios mais mal assombrados de Recife, quais são os lugares mais mal assombrados de Pernambuco, então você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. Caso você se interesse por histórias de assombrações de outros lugares, nós temos um outro canal, um canal paralelo, onde a gente fala sobre histórias de assombrações, lendas urbanas, lendas rurais de outros estados, de outras cidades, inclusive até de outros países, né? Então eu vou deixar o link aqui abaixo caso você se interesse, tá? Mas eu vou te contar agora porque essa semana eu passei pelo edifício Tabira e eu conversei lá com o porteiro, né? Que o nome dele é Ricardo, inclusive. Eu conversei com o porteiro. Um porteiro estava lá no edifício Tabira. Eu não sei se tem algum porteiro da noite. Deve ter algum porteiro da noite, né? Deve ter algum porteiro, inclusive nos finais de semana. Mas eu conversei com um porteiro que estava lá durante o dia, né? Ricardo. Eu saí para resolver algumas questões pessoais ali na Guararapes e passei na frente do edifício Tabira. Já haviam deixado comentário aqui no canal, tá? Já haviam deixado comentário aqui no canal avisando que no edifício Tabira possivelmente teriam ali algumas histórias de assombrações e já haviam pedido pra gente dar uma passada por lá. Como eu estava exatamente passando na frente do Tabira, eu decidi parar e conheci lá o Ricardo, que me recebeu muito bem, e a gente conversou com ele e ele nos relatou algumas histórias de assombrações. E essas histórias nós vamos te relatar agora, tá? Eu falei, por exemplo, na abertura desse vídeo, que milhares de pessoas passam na frente do edifício Tabira e algumas delas, inclusive, entram, né? Várias delas entram no edifício Tabira, sobem nos andares, porque lá é cheio de escritório, consultório de psicologia, de odontologia. E lá também tem, por exemplo, estúdio de gravação. Eu mesmo já passei uma madrugada lá, né, gravando uma música. Já gravei algumas músicas lá, mas eu lembro de uma madrugada específica, quando eu gravei uma música de minha autoria, chamada Rainha do Forró, o nome da música, para um projeto aqui no São João de Recife. E eu gravei justamente no estúdio lá, no edifício Tabira, que é o estúdio de Júnior Freitas, né? Mas eu tô falando sobre essa questão de Júnior Freitas porque uma das histórias está relacionada a ele, tá? E eu não cheguei a falar com o Júnior Freitas, eu falei com o porteiro Ricardo. Ele me disse, inclusive, coincidentemente, que estava tendo uma gravação lá no estúdio, né? E eles pediram uma pizza. E o rapaz, né, que, se eu não me engano, posso estar enganado, mas se eu não me engano, é um rapaz, um profissional que trabalha fazendo delivery, né, com aplicativos e tal. Esse rapaz, ele subiu, né? Disse que o estúdio tinha solicitado uma pizza, foi autorizado a subir e ele entrou no elevador e seguiu. E se eu não me engano, eu realmente posso não estar lembrado agora, mas eu acho que esse estúdio ele fica no 6º andar. O estúdio de Júnior Freitas, se eu não me engano, fica no 6º andar. O fato é que o camarada foi lá, entregou a pizza, tudo normal, tudo tranquilo, né? Até aí tudo bem. Mas quando ele estava voltando, obviamente ele foi pegar o elevador para descer, né? E aí ele disse que já era um pouco tarde, não tinha ninguém nos corredores, e ele entrou no elevador, também não tinha ninguém no elevador, e apesar dele ter apertado para descer no térreo, né, para o elevador seguir para o térreo, o elevador subiu para o 10º andar, sem que ele pudesse perceber exatamente o que estava acontecendo, porque
ele não tinha apertado no 10º andar, né? Então, talvez alguém tivesse chamado o elevador no 10º andar, não sei. Algo deve ter passado pela cabeça dele. O fato é que ele subiu, né, para o 10º andar, dentro do elevador. E foi exatamente nesse momento, quando a porta se abriu no 10º andar. Eu tirei inclusive até uma foto para você ter uma ideia da imagem que ele teve, que é exatamente essa imagem aí que está aparecendo para você agora. Quando o elevador abriu, né, ele viu um vulto preto exatamente passando aí na frente, tá? Como se tivesse inclusive passeando pelo corredor. Então ele chegou a ver esse vulto, né? Ficou muito nervoso pelo que o porteiro Ricardo falou. Ele apertou várias vezes lá no térreo, né? O elevador desceu depois disso e ele saiu de lá correndo, né? Ele disse que realmente viu, inclusive chegou a comentar com o porteiro e tal, que tinha visto um vulto preto passando no 10º andar. O porteiro achou aquilo estranho porque nunca tinha visto absolutamente nada e tal. Então essa história a gente ficou sabendo, mas não foi a única história, porque existia um rapaz que estava fazendo uma limpeza lá. Ele trabalha, pelo que eu entendi, ele trabalha lá no edifício Tabira, ou pelo menos ele trabalhou no edifício Tabira nesse período. Ele estava fazendo uma limpeza e provavelmente ele estava fazendo uma limpeza que era o seguinte: recolhendo lixo, descendo pelas escadas, né? Ou às vezes o funcionário, por exemplo, ele faz uma limpeza, vai de andar em andar, varrendo, né? Passando pano, varrendo e tal. Então, como ele trabalhava nessa área de serviços gerais, ele estava fazendo essa limpeza e foi justamente quando ele chegou no 10º andar do edifício Tabira que ele disse ter visto também um vulto. Mas segundo eu tô lembrado, ele não só viu um vulto, como ele também escutou alguns passos, né? Ele teria escutado alguns sons ali que seriam sons fantasmagóricos, né? Sons característicos ali de algumas assombrações e tal. Então ele também escutou exatamente, coincidentemente, no 10º andar, tá? Então isso é um segundo relato que tem lá de assombração no edifício Tabira. Ambos os relatos aconteceram no 10º andar. Agora, um mistério que permaneceu para mim é o seguinte: é que tem mais uma história de assombração do edifício Tabira. E o porteiro falou que tem uma senhora lá que tem um escritório, né? Ela produz vestidos para noiva, né? Ou ela aluga vestidos para noiva. E quem trabalha com isso, né, geralmente tem que fazer algum ajuste e tal. Eu não sei se ela é uma costureira ou se é uma empresa que aluga vestidos para noiva, mas querendo ou não, você sempre tem, por exemplo, uma noiva que faz a prova do vestido e você tem ali um determinado período, né? Às vezes está muito em cima da hora, você tem às vezes pouco tempo para fazer um ajuste na roupa, né? Porque o evento não pode ser adiado, então você tem que fazer o ajuste rapidamente na roupa. E ela estava justamente nessa empreitada, né? Ela estava justamente fazendo isso, fazendo esse ajuste num vestido de noiva, e por causa disso ela teve que permanecer lá até tarde da noite, né? Lá no edifício Tabira tem vários escritórios, como a gente falou. Então vários deles fecham por volta das 6 horas da noite. Alguns fecham de 5 horas da tarde, né? Outros vão até um pouco mais tarde, até umas 7 horas da noite, 8 horas da noite. Mas a partir de 9 horas da noite o movimento realmente começa a cair muito. No caso, por exemplo, do Júnior Freitas, quando eu fiz a gravação lá, a gente passou a madrugada lá. Mas é muito raro porque o edifício ele fica completamente vazio. É um edifício empresarial, não existem pessoas morando lá, tá? Então ele é um edifício 100% empresarial, né? Estritamente empresarial. E eu tô falando isso porque se for um edifício, por exemplo, um edifício residencial ou misturado, né? Um edifício híbrido, residencial e empresarial, chega nos finais de semana, as pessoas saem para se divertir e às vezes elas transitam pelos corredores e tal, mas não é o caso aqui. O caso aqui é que o corredor lá, quando chega tarde da noite, quando vai pela madrugada, o corredor fica completamente vazio. Esta mulher, pelo que eu entendi, ela disse ter ouvido claramente passos, ela disse ter ouvido alguém andando pelos corredores, ela disse ter ouvido sussurros, pelo que eu entendi, talvez aí até alguns sons, né, fantasmagóricos, uma espécie de um gemido, um vento mais quente ou mais frio passando por ali. Ela viu alguma coisa
sobrenatural, que não ficou obviamente muito claro pra gente, mas o fato é que eu não sei, o mistério que permanece para mim é qual seria o andar dessa pessoa, tá? Qual seria o andar dessa terceira pessoa. Nós sabemos, por exemplo, que as duas manifestações teriam acontecido ali, as duas manifestações supostamente assombrações teriam acontecido no 10º andar. Mas essa terceira história a gente não sabe exatamente se foi no 10º andar ou se foi em outro corredor de outro andar. O que a gente acabou descobrindo é que sim, existem algumas histórias de assombrações lá no edifício Tabira, talvez existam mais. Se você, por exemplo, já ouviu falar sobre alguma história de assombração do edifício Tabira, deixa nos comentários aqui abaixo. E eu queria dizer para você o seguinte: eu espero que uma assombração apareça no teu quarto hoje à noite. Caso você não tenha feito ainda a sua inscrição no nosso canal, nem ativado o sininho e nem compartilhado esse vídeo com alguém.